com 2% de carga. Imagine você com 2% de carga. Será que você conseguiria dar conta de lidar com as ansiedades, com as preocupações do dia a dia? Talvez não, né? Provavelmente não. Então, normalmente a gente vive no automático. A gente vive no automático, a gente vive na correria do dia a dia e não tira um tempo para a gente mesmo. Então, há uma necessidade muito grande da gente tirar esse tempo para a gente. Há uma necessidade muito grande da gente procurar, de fato, ter qualidade de vida, tanto física, mental e, consequentemente, complementando o que foi falado lá na live dessa semana, se é para a gente poder cuidar de outros, para a gente poder cuidar de outros, a gente precisa cuidar da gente mesmo. Agora mesmo, fiz uma caminhada, passei no dentista, né? E agora vim aqui para o parque, né? Vim para o parque, esse parque aqui totalmente arborizado, aqui que vocês podem ver, é muito bem cuidado aqui pela cidade, né? Onde as crianças podem brincar no final de semana, meio de semana também. E aproveitei para vir aqui para dar continuidade naquele assunto que a gente estava falando sobre tirar esse tempinho para a gente, tirar esse tempo para você, né? Isso é de suma importância para a saúde mental. A saúde mental hoje em dia, quando não está estabilizada, a gente vê que muitas pessoas não conseguem ter uma qualidade de vida no trabalho, na família, muitas das vezes anda com o humor alterado, talvez se isolando, não tendo contato. Enfim, existem vários diagnósticos de pessoas que estão com problemas, né? Com problemas emocionais por conta do excesso, pelo acúmulo de trabalho, pela falta de qualidade de vida. Qualidade de vida é você ter uma boa alimentação, beber bastante água, é você procurar um profissional, que esse profissional ele possa vir, né, te ajudar a entender o que de fato você está precisando, e ali na dinâmica, através da ajuda desse profissional, ele vai conseguir identificar o que você pode fazer para te ajudar, para te auxiliar, para te dar um suporte, para te dar uma orientação. E muitas das vezes a gente pensa, mas eu não tenho tempo, está corrido, eu tenho meu trabalho, tenho minhas atividades, e hoje tem muita facilidade para os atendimentos online, né, de 40, 50 minutos, 1 hora, uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, esse tempo é essencial, o autoconhecimento. Hoje tem vídeos, né, tem profissionais de várias linhas terapêuticas, né, que estão tirando seu tempo para ajudar pessoas, porque hoje em dia a gente vê quantas pessoas estão ficando adoecidas, de fatos, né, adoecidas por conta dessa situação, de não terem qualidade de vida. Então a gente precisa tirar esse tempinho pra gente, para poder você conhecer o porquê que você anda se isolando, o porquê que você anda talvez se afastando das pessoas, deixando talvez de assistir talvez coisas que você gostava antes, né? De você ter uma convivência com pessoas que você gostava antes, de se associar. Então isso faz uma diferença muito grande. Quando você perceber, né, algo diferente na sua rotina, no seu dia a dia, onde você chega final de semana ou do dia, você quer lá só descansar e não quer ter uma vida social, não é verdade? O sono, né, a qualidade do sono, você pode observar que muitas das vezes você não está conseguindo ter um sono de qualidade, e isso faz uma diferença muito, muito grande.
ao acordar, você já vai acordar cansado, você vai acordar talvez não com tanto ânimo assim, né? E você vai pensar, puxa vida, tenho que ir trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que não sei aonde, mas a vontade de ficar ali, né, é muito grande, é maior. Então a gente precisa, sim, encontrar um caminho, ter esse autoconhecimento, ter esse entendimento de que você precisa, sim, né, de ter esse autoconhecimento, de ajuda de um profissional, para que você consiga entender o seu eu. Na live eu estava falando nessa semana, porque todos nós trazemos padrões, repetições de padrões lá da infância, dos nossos avós, bisavós, tataravós e dos nossos pais. E tá tudo bem, vamos dizer assim. Mas será que muitas das vezes esses comportamentos, esses padrões, será que isso fez bem para eles e está fazendo bem para a gente também? Então, a gente de fato precisa sim, mudar os padrões para a gente poder perceber, né, a importância da gente se libertar de alguns conceitos que talvez está ali amarrado, como se fossem correntes amarradas, não é verdade? Então eu falei aí no início da live dessa semana sobre uma palavra muito importante, que é a palavra não. Muita gente tem dificuldade de dizer não, e o não, ele é libertador. Eu falo porque eu também já tive um tempo atrás, muito tempo atrás, antes de ser terapeuta, eu tinha dificuldade de dizer não. Eu tinha dificuldade de chegar numa hora onde a pessoa queria me pedir um suporte, me pedir uma ajuda, tanto no trabalho como também na família, na vizinhança, em todos os ambientes. Eu tinha essa dificuldade de chegar e dizer não. Mas aí após a formação, depois todo o entendimento, aí eu percebi a importância de se valorizar. Você pode falar não de uma forma educada. Olha, hoje não dá, eu não posso fazer. Olha, nesse momento eu estou ocupado, mas se você quiser esperar um pouquinho, daqui uns minutinhos eu posso te ajudar. Mas se não der, a semana que vem ou amanhã eu posso fazer para você. Né? Ou de repente é um convite que alguém faça para você. Fulano, eu quero te convidar para algum lugar e você não gosta de repente da comida, do que vai ser servido ali. Aí você vai falar, poxa, meu amigo, minha amiga, olha, eu agradeço muito o seu convite, mas eu não quero ir, não posso ir. E tá tudo bem, tá tudo bem. É só você colocar o seu desejo na frente e as pessoas vão respeitarem. Né? Eu também mencionei lá na live, né? Tô fazendo aqui um resumo para vocês, que quando você percebe que essas pessoas que são empoderadas, que têm aquela atitude de dizer não, eu não quero, eu não gosto, olha meu amigo fulano, eu não quero fazer isso não gosto não, e elas ficam muito bem, chegam em casa tranquilamente, elas não ficam depois com a consciência pesada, porque ela falou de uma forma educada, de uma forma tranquila, que ela não queria fazer aquilo naquele momento. E tá tudo bem. E a gente tem que fazer o mesmo. A gente precisa falar não e não ficar depois com a consciência intranquila, pesada, achando que a pessoa não vai, ou melhor dizendo, vai ficar chateada, a pessoa não vai gostar do que eu falei, e você ficar preocupada, a pessoa ficar magoada. E eu tive experiência própria de agir desta forma, né? E tive bons resultados. Bem, eu quero dar boas-vindas, né, a todos vocês que estão aqui, né? Agradecer pela presença da Aline, da Ana Lu, da Maria, do Arthur, Aline, deixa eu ver quem mais que está aqui com a gente, a Gerô Oliveira, a Josiane, MPB, Luizinho, Francisco, Mariazinha, Dadá, Alvina, Wanda, Dadassa, Simara, Tizim, Alzina, Magno, Uzer78, Carmelita, Cacheada, Viviane, Célia, Marcelo, José, Vera Lúcia. Obrigado aí pela presença de vocês. Então, meus amigos e minhas amigas,
Aqui, para aqueles que estão chegando aqui agora, né, eu sou Júnior Moreira, terapeuta integrativo e também psicanalista, né? O intuito dessa live, das minhas lives aqui na plataforma, são conversas, né, e incentivos para que vocês cuidem da saúde mental, para que vocês tenham qualidade de vida. Eu falei no início aqui da live de procurar ambientes assim de qualidade. Você viu, hoje, esse mês eu estou de férias, né? Eu tenho dois trabalhos, que é o trabalho fixo, né, de 9 às 17 aqui na cidade, e faço os meus atendimentos online a partir das 18 horas e vou até 10 horas, 10 e meia da noite. E hoje eu recebi um feedback muito interessante de um paciente, onde ele falou que ele foi bem sucedido nos resultados. Hoje ele está conseguindo lidar, né, com os traumas, lidar com as ansiedades da vida. Hoje ele consegue trabalhar, cuidar do seu filho, da família de uma maneira geral, né? Então isso é muito positivo, né? A gente precisa de fato se reencontrar, voltar para si, se priorizar. E eu tô aqui sozinho, né? Tem outras pessoas aqui no parque, né? No parque, esse parque é tipo um parque ambiental, mas eu tô aqui, tirei esse tempinho para vocês, para fazer isso também, é uma higiene mental. Você poder olhar para um lado, olhar para o outro, escutar o passarinho, tem o senhor ali varrendo, né, cuidando aqui do parque, tem os carros passando, aqui um local bem fresquinho, né? E aqui você consegue se conectar. E eu tirei esse momento aqui para a gente bater esse papo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa importância, né, da gente cuidar da nossa mente, relaxar, a importância também da gente também não ficar tanto conectado nas redes sociais. Não que não seja importante, é importante. Hoje a rede social nos traz vários recursos, como essa plataforma TikTok, para você tirar dúvida das pessoas, dar incentivos, né? Porque problemas todos nós vamos ter, perdas, problemas financeiros e outras coisas mais, né? Eu também já tive perdas, né, de filho, tive perda de mãe, né? E o que me ajudou, né, de fato, a encarar, né, além da minha fé, além daquilo que eu acredito que é no Criador, né? Ele que me sustentou a minha família de uma maneira geral, mas foi o autoconhecimento, porque quando você perde alguém que você ama, você automaticamente pensa assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Perdi um filho. No meu caso foi um filho de 2 aninhos, né, que eu perdi por erro médico, né? Isso já tem um tempinho, né? Tá fazendo 8 para 9 anos. Se tivesse aqui, ele estaria com 11 anos. Porém, foi muito desafiador, foi muito pesado na época, foi muito assim, desgastante, mas junto com a força que Deus dá pra gente e junto com o autoconhecimento, a minha formação terapêutica, tudo isso foi crucial para que essa perda fosse de fato algo, se tornasse um pouquinho mais leve. E hoje estou aqui, né, disponível para incentivar, assim como aconteceu comigo, aconteceu com outros também, né? São coisas que infelizmente faz parte da vida e a gente não pode parar. Não é verdade? Investir na saúde física, emocional, fazer academia, fazer caminhada, ter uma boa alimentação, se associar com as pessoas, sair no final de semana, escutar uma boa música, ler um bom livro, tudo isso é importante para que a gente não permita que a nossa mente fique doente. Que a nossa mente não fique doente, porque a gente sabe que infelizmente muitas pessoas, por deixarem a mente sobrecarregada, elas não conseguem de fato talvez demonstrar o que está sentindo. Muitas não querem nem falar. Muitas chegam até mim e falam, não consigo nem falar. Mas o bom é que através do treinamento que a gente tem, através das perguntas, através das falas que a gente tem no set terapêutico, a gente consegue ajudar essas pessoas a liberar o que está guardado ali dentro delas. A gente precisa cuidar dessa criança interior que a gente tem. Muitas das vezes essa criança lá no passado não foi bem cuidada, ela não foi muito bem atendida, né,
pelos seus pais, né? Ou pela pessoa que ela foi criada, não é verdade? E os pais também não têm culpa, eles ofereceram aquilo que eles podiam, porque também não tiveram, talvez, carinho, afeto, atenção, não é verdade? E a gente não pode cobrar isso dos nossos pais, dos nossos avós, porque hoje o mundo oferece a oportunidade de atendimentos, né, de cuidados que há 20, 30, 40 anos, 50 anos lá atrás não tinham, não é verdade? Então, assim, você poder hoje ter esses atendimentos, hoje dentro de casa, né, você poder ter esses atendimentos online, né, ter esses atendimentos aonde você pode, de fato, ali no seu quarto, no seu ambiente, conversar com a pessoa, com um profissional, onde o profissional, ele, de fato, ele vai te dar um suporte para você conseguir lidar com os problemas, com a dificuldade do trabalho, talvez com relacionamento, casamento, namoro, problemas familiares, perdas, como eu disse aqui agora, problemas financeiros. Como eu disse, os problemas vão existir. Nós sabemos disso, né? Isso não tem como deixar de acontecer. Mas vai depender muito de como você e eu, todos nós, vamos interpretar e encarar aquele problema. Não é verdade? Essa é a diferença. Como você vai encarar aquele problema. Porque muitas das vezes as pessoas se desesperam, muitas vezes as pessoas entram em pânico, a pessoa fica sem saber o que fazer, e aí a adrenalina vai lá em cima, o cortisol vai lá em cima, e o que acontece? Você não consegue resolver o problema, talvez não consiga ajudar aquela pessoa que está ali precisando de suporte, não é verdade? Então, quando você tem esse entendimento, é muito positivo em momentos assim. Voltando à questão de dizer não, né? Que também parece ser tão simples, mas é difícil, de fato, é muito difícil você falar não. Isso mostra que você está se priorizando, né? O autoentendimento, você procurar um profissional da saúde mental, para ele te ajudar você a entender, a conhecer você mesmo e a conhecer os outros, porque quando você se conhece os outros também, você deixa de julgar. Muitas vezes a pessoa está com uma fisionomia fechada, está com a fisionomia talvez ali amarrada, talvez a pessoa tem um jeito assim diferente de agir com algumas situações e muitas vezes a pessoa se incomoda, mas aquilo ali tem algo por detrás, tem uma dor, tem um sofrimento, não é verdade? Tem um trauma, tem uma perda, né? E aí quando você tem esse entendimento, você não julga. Não, com certeza a pessoa tem algum problema, com certeza aquilo ali tem algo por detrás daquilo ali, né? E a gente acaba tendo um olhar empático, com empatia, né? Muitas das vezes, se você não pode ajudar de alguma forma, não precisa nem falar nada. Muitas vezes só um abraço, muitas das vezes é só ali se aproximar, ou se você perceber que a pessoa também não quer essa aproximação, você também respeita. E assim, né? E assim a gente vai tendo esse entendimento. Então o autoconhecimento da mente, o autoconhecimento de você entender quais são as suas dores, quais são as suas feridas, o porquê de fato você está passando por aquilo ali, por que aconteceu, por que, né? Os padrões, né? Os padrões se vem se repetindo, por que toda vez acontece aquela situação ruim que você não gosta, né, na sua vida, no seu dia a dia. Então a gente fica se perguntando aonde eu errei, o que eu fiz de errado. A gente entende, né, nós como terapeuta, através de várias linhas terapêuticas, que são padrões, né, que estão se repetindo. A gente vem trazendo de gerações para gerações costumes e atitudes, e até mesmo atitudes de pessoas que já viveram e vai passando um para o outro. Sua avó, seu pai, seu bisavô, né? Tá passando um carro aqui de propaganda aqui no próximo da rua. E então você acaba trazendo isso para a sua vida. E muitas das vezes você fica assim, puxa vida, por que eu ajo assim? Aí se você for buscar,
Ah, meu avô, minha avó, meu bisavô já agia dessa forma. A gente consegue romper esse padrão. Mais uma vez repetindo, esses nossos parentes, avós e pais, bisavós não têm culpa nenhuma. Foi o que eles tiveram, né? E a gente tem que ter gratidão. Gratidão não só pelo nosso Deus, de ter nos dado a vida, mas gratidão por eles também ter passado em nossas vidas, nossos pais, nossos bisavós. Quero agradecer também aqui o Ailton pela presença, agradecer aqui a Torete, o Arthur também, que está aqui junto conosco, a Evelyn, pela presença de vocês, né? Essa live aqui tem o intuito de ajudar a vocês a ter qualidade de vida, a tirar um tempo para você. Eu costumo falar para os meus clientes, pacientes, que é importante você se mimar. O que é se mimar? É você tirar um tempo para você, ou para fazer nada, de repente ler um livro, sair sozinho. É claro que sair com a família, sair com outras pessoas, isso é muito importante, é essencial. Mas também sair com você também, você gostar da sua companhia, isso é muito importante. Gostar da sua companhia, né? Gostar de estar com você, mesmo sozinho, isso é muito bom. E com certeza, você quando gosta da sua companhia, se você está junto com você e está tudo bem, você está feliz, igual eu estou aqui agora, tirei esse tempinho para ficar aqui, olha só como está agradável, né? Eu estou vendo os pássaros, escutando os pássaros, vendo as pessoas passando, as crianças brincando, e num ambiente desse aqui maravilhoso, ó, maravilhoso, onde você consegue perceber, né, a tranquilidade que é estar num local assim, totalmente, né, arborizado, né, totalmente tranquilo, e aonde você pode encontrar paz e tranquilidade. E quando você recarrega essa bateria, quando você recarrega essa energia, você fica pronto para lidar com outras dificuldades, para lidar com outras ansiedades da vida. Como eu disse, estou de férias, né, agora, né, e vou retornar ao trabalho no próximo mês, mas estou fazendo atendimentos online, né, como terapeuta, né, que eu tenho 2 profissões, né, e então eu estou aqui aproveitando esse momento, né. No início da semana eu fui para cachoeira, fui para a serra, saí com meu pai, saí com a minha filha, né, a gente foi à beira-rio, sentamos, fizemos um piquenique, fizemos um churrasco, sentamos ali, né, num local que a gente tem para passar final de semana. Então isso foi muito legal, né, foi muito prazeroso. Meu pai passou esses dias aqui com a gente, então assim, isso foi algo assim para recarregar realmente, de fato, as nossas energias, né, ter essa associação com a família, né? Então isso, meus amigos e minha amiga, faz uma diferença muito grande. São memórias que ficam registradas, são momentos especiais que ficam de fato, né, registrados, e isso fica para a vida, né? Aí você, quando retorna para as suas atividades, pelo seu trabalho, né, você fica em paz, você fica tranquilo. Claro, vão surgir os problemas? Vão surgir as dificuldades? Vão. Mas aí você já vai estar mais tranquilo, mais tranquila, vai estar com mais sabedoria, né? Como eu disse, a gente sempre precisa ter esse autoconhecimento. A gente sempre precisa ter esse entendimento, né? Esse entendimento de estar sempre buscando esse autoconhecimento, a ajuda do autoprofissional, porque fazer esses atendimentos com um profissional não é frescura. Tem muitas pessoas que não têm um problema muito grave emocional, mas assim, a gente vê artistas, né? A gente vê pessoas aí famosas que falam da importância de ter esses atendimentos terapêuticos, né? Para quê? Para que possa se conhecer, que muitas vezes você não tem com quem falar, com quem desabafar. Talvez aquela pessoa não vai ter o mesmo olhar do profissional, talvez aquela pessoa não vai te dar a orientação que de fato que você precisa, né? Aquela orientação que você
está almejando, né? E uma orientação não é só aquilo que a gente gosta. Muitas das vezes o profissional ele vai te dar uma orientação que naquele primeiro momento você vai ficar impactado, mas se você seguir, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Como eu disse, alguns pacientes no início, quando eu orientava e falava a questão de você ter poder dizer e falar não, que é libertador, muitos não conseguiam, mas quando começaram a falar não, hoje eu não quero, hoje não dá, conseguiram ter uma qualidade de vida muito melhor. Sabe por quê? Porque o nível de aceleração da mente acelerada, né, foi gerando, né, coração acelerado, né, aquela palpitação, porque a pessoa fica com muitas funções ao longo do dia. E aí a pessoa percebeu que ela precisava limitar, né, as coisas, né? Então ela prioriza, agora eu estou fazendo isso, amanhã eu vou fazer outra coisa, daqui a pouco eu faço outro, se não deu para fazer tá tudo bem, nós não somos perfeitos, né? Lá na live eu falei para o pessoal que estava ali assistindo que nós temos 5 traços de caráter, né? Temos 5 feridas. Seja bem-vinda, Rosane, Justo, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nós temos 5 feridas. Ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, né? Ferida da manipulação e a ferida também da traição. Então, nós nascemos com essas 5 feridas emocionais. Elas começam lá na barriga da nossa mãe, né? E termina e finaliza até os 7 anos, se forma até os 7 anos de idade. Essas feridas emocionais, elas ficam registradas no nosso corpo. A forma do nosso rosto, a forma do nosso olhar, do olho, né? Da testa, do corpo. A gente consegue identificar qual ferida se sobressai, né? Qual traço de caráter se sobressai mais em cada um, né? E quem tem a ferida da rejeição, a ferida do abandono e a ferida da humilhação, são pessoas que tendem a ter mais problemas emocionais, pessoas que se tornam mais ansiosas, dependentes emocionalmente do outro, né? E através da live eu consigo passar algumas informações, não posso entrar muito em detalhe porque a plataforma não permite, né? Mas se vocês quiserem, lá no meu perfil tem o meu WhatsApp, né? Vocês podem mandar mensagem no privado também, né? Na live eu estava conversando também com uma pessoa que estava aqui na rolagem também. Ela falou que tem dificuldade de estar em ambiente com muito barulho, né? É claro que o barulho realmente muitas das vezes incomoda, mas a ponto de você não conseguir ficar ali, tem algo que não está, né, fazendo uma conexão. Será por quê? Será que ela passou por algum trauma na infância? Será o que aconteceu com ela que faz com que ela venha criar sintomas que incomodam a ponto de ela não conseguir ficar naquele ambiente? E assim outros sintomas, né? Tem gente que não consegue estar no meio em público, tem gente que não consegue falar em público, tem gente que tem uma timidez muito grande, tem gente que tem dificuldade de falar com o chefe, com pessoas de autoridade. Tudo isso a gente consegue romper, né? Você consegue ter uma estrutura estabilizada onde você consegue enxergar que o outro ser humano também é igual, não importa qual a posição, o dinheiro, a classe social que ele venha a ter, mas todos nós somos de carne e osso, somos iguais. Das vezes o que diferencia é o cargo e a conta bancária, não é verdade? Mas somos iguais. E vai chegar um momento que aquela pessoa que tem uma situação financeira boa, ela também vai precisar. E nem sempre o dinheiro também vai trazer felicidade. Muitas das vezes tem pessoas que têm uma situação financeira muito boa, muito positiva, mas está infeliz. E é claro que o dinheiro ajuda e muito, né? E traz também felicidade. Mas tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter uma harmonia, não é verdade? Então a gente precisa sim ter esse entendimento, a gente precisa de fato se conhecer, não é verdade? Quando a gente se conhece, a gente consegue passar por algumas situações de uma maneira bem diferenciada,
né, as respostas a essas situações, essas circunstâncias também vão ser diferentes. A gente vai se posicionar de uma forma diferente, sempre com respeito, mas sempre se priorizando, sempre mostrando o seu interesse em primeiro lugar, mostrando o que você gosta, o que você não gosta, não sendo rude, não sendo grosseiro, mas sim mostrando qual é a sua opinião. A gente não precisa comer, beber, fazer ou ir para agradar as pessoas, não é verdade? Se de fato aquilo faz mal para você, por que você vai fazer aquilo ali? Não é verdade? É difícil, no início é difícil, no início é complicado, no início não é fácil mesmo, mas quando você coloca isso em prática no dia a dia, aos pouquinhos, falando não, se priorizando, tirando esse tempo para você, se reconectando com você, você vai perceber e as pessoas vão achar assim, poxa, fulano tá diferente, né? Ele tá mais alegre, ela tá mais alegre, tá mais disposta, né? Ela tá se posicionando, tá falando não. Você pode ter certeza que vai acontecer que uns não vão gostar, mas a maioria vai perceber que você é uma pessoa que se posiciona, né? Que você mostra que você tem vontade própria, né? Tem opinião. Então tudo isso faz parte da vida. E é assim que a gente cresce emocionalmente. Quero agradecer também a Fernanda que está chegando aqui agora, o Humberto, a Joyce. Essa live de hoje, né, é um resumo do que foi falado na live dessa semana, sobre você voltar para você, se reconectar com você, né? Eu sou Júnior Moreira, sou terapeuta integrativo e também sou psicanalista, né? Estou aqui com o intuito de termos bate-papos, né? De ajuda, de conversarmos, de trocas de ideias, né? Para que a gente possa, no mundo que a gente vive hoje, esse mundo corrido, estressado, onde a pressão é muito grande de todos os lados, né? Hoje você pode ver até uma criança com problemas, né? De estresse, né? Acelerada, das vezes precisando até recorrer, né? A recursos médicos, né? Para poder ter desacelerar. E assim como nós, adultos, né? Porque o mundo está passando, não é verdade? Quem nasceu lá na década de 70, 80, 90, né? Até 2000, vamos dizer assim, tiveram assim uma qualidade de vida. Eram crianças, eram pessoas que corriam, que brincavam, que subiam na árvore, que botavam pé no chão, né? Uma pessoa, as crianças corriam, machucava, botava lá um remedinho, depois melhorava, corriam de novo. Eram assim, né? A vida era assim. Hoje a vida, hoje a forma de brincar e de se distrair é diferente. A gente quase hoje não vê muitas crianças nas ruas, não é verdade? Primeiro que está tudo muito perigoso. Hoje nós temos a tecnologia. A tecnologia vem muito para auxiliar, para nos ajudar. Porém, a gente perdeu esse contato com as pessoas. E esse contato faz uma diferença muito grande, né? A gente observava que um tempo atrás as pessoas sentavam nas calçadas, batiam papo, conversavam, brincavam, aquelas brincadeiras, né, de roda, como pique-se-esconde, piquetá, em alguns lugares, né, tem uns nomes diferentes, né? Bola de gude, né, peão, soltar pipa, né? Hoje a gente não vê isso. E as crianças não tinham tanto problemas assim, não é verdade? Hoje você chega, eu trabalho num setor onde eu faço atendimento, né, com as pessoas, e eu vejo muitas pessoas, crianças e adultos, né, com muitos problemas emocionais. E a gente sente a fragilidade da pessoa, né? Por isso que enquanto aquela situação não fique tão pesada, não fique tão difícil, né? Não fique tão difícil para você, tira esse tempo. Tira esse tempo, meus amigos, para vocês, minhas amigas. Tira esse tempo para você, tempo de qualidade. Você poder se conectar também com as pessoas, né? Dizer que ama o seu pai, dizer que ama a sua mãe, o seu filho, a sua filha, não é verdade?
dar um abraço de qualidade, ligar para perguntar: oi pai, tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem? Vou almoçar com a senhora, vou almoçar com o senhor. Sair com o seu filho para correr, com a sua filha, brincar na praça, correr, subir, né? Isso é muito importante. Sair com a esposa, sair com o marido, tirar esse tempinho, sentar, né? Tomar um sorvete, enfim, isso é muito importante. Isso faz uma diferença muito, 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 muito grande. Verdade? Isso faz uma diferença muito grande. Então, meus amigos, quando a gente consegue se reconectar com você mesmo, você consegue transmitir esse amor, essa empatia, esse carinho, essa dedicação para as pessoas, para os seus pais, né? para os seus filhos, pelas pessoas que estão ao seu redor, no meu caso pelos clientes, e no meu outro setor de trabalho você fazer um atendimento também legal e as pessoas perceberem que você é uma pessoa empática, que você é uma pessoa educada, que você não consegue, que você não leva os seus problemas para o ambiente, né? E que as pessoas não percebam que você está sendo rude demais. É claro que vai chegar um dia que você não está muito bem, porém, como eu disse, quando você tem esse autoconhecimento, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. E meus amigos e minhas amigas, tudo na vida é desafiador, inclusive você mudar de vida, né? A sua forma de encarar a vida é desafiador, mas não é impossível. A gente vê exemplo de inúmeras pessoas que mudaram as suas vidas, qualidade de vida, como foi o meu caso também. Mudei para uma cidade mais tranquila, uma cidade mais calma, onde tem tudo, onde eu posso ficar tranquilo e aproveitar todos os recursos que a cidade me oferece, que é um ar mais tranquilo, cachoeira, praia, e tudo dentro da cidade, né? Para vocês entenderem, até o meu trabalho eu vou de bicicleta. Eu posso ir de carro, mas eu vou de bicicleta. Vou de bicicleta tranquilinho, volto para casa de bicicleta. Então, assim, é qualidade de vida, né? Hoje a gente precisa buscar qualidade de vida. E enquanto vocês ainda não conseguem, quando a gente sabe que infelizmente muitas pessoas ainda não têm essa oportunidade, né? Mas você consegue já no ambiente que você está, já conseguir sim ter qualidade de vida através, né, da atividade física, de ajuda de um profissional, né, que vai ajudar você a enxergar, né, as suas fragilidades, né, aquilo que te incomoda, aquilo que deixa você talvez deprimido ou deprimida, não deixa você muito bem, não é verdade? Então, a gente consegue mesmo em ambiente talvez que não seja tão legal, mas a gente consegue sim amenizar. Se você vê que aquele ambiente está pesado, você vai lá no banheiro, dá uma respirada, isso fala no trabalho, né? Vai lá no banheiro, dá uma respirada, dá uma voltinha, né? São técnicas que você usa para você sair daquele ambiente onde está muito pesado. Respira, fica lá 1 ou 2 minutinhos, depois volta, dá continuidade e assim segue, né? E assim a gente vai levando, não é verdade? Nem tudo vai ser perfeito, como eu disse. Porém, quando você tem entendimento, né? Quando você tem entendimento daquilo que de fato você pode fazer para já ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, com certeza vai ser diferente. E isso com certeza você vai ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Por quê? Porque você vai direcionar suas falas, os seus posicionamentos de forma mais tranquila, de forma mais branda, de forma mais empática, de uma maneira assim mais alegre, disposta. Você vai ter qualidade de vida a ponto de querer sair, de fazer alguma coisa diferente, não é verdade? Então isso é muito importante. E quando isso é identificado, o seu inconsciente ele reconhece isso, ele começa a mandar informação para o seu corpo, né? Porque quando você não está bem em sentido emocional, a imunidade abaixa, e uma série de outras situações acontecem com a gente. Isso é visível, até a pele da gente não fica boa, né? Quando a gente não está bem
em sentido emocional. Por isso eu venho aqui sempre, né, na plataforma, tá incentivando a vocês, né, a cuidar da saúde mental, a cuidar de vocês, né, se libertar, porque tem vários sintomas, né, vários sintomas que a gente sente que está totalmente ligado. Nós chamamos disso de psicossomático. Os sintomas que a gente sente está relacionado totalmente com o emocional, com o estresse, com os traumas que a gente já viveu na nossa vida. Quero dar boa-vinda aí também, boas-vindas aí a Mirella, né? Seja bem-vinda, o Marco, o Zero, né? Sejam bem-vindos à nossa live, que é um bate-papo, né, terapêutico. Então, essa importância da gente ter isso em mente, de cuidar de si próprio, né? Então, outro exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que cuida de uma pessoa doente, né, tem uma vida corrida, ainda precisa trabalhar. Aí mais ainda que você precisa ter esse autocuidado com você. Numa hora vaga, você precisa fazer alguma coisa para você, precisa sair, precisa se divertir, precisa sair um pouco daquele ambiente, não deixando a pessoa também vulnerável, né? Para você também se recarregar. Não é verdade? Para você se recarregar, para você de fato conseguir se reestruturar, a gente precisa se reciclar. Não é verdade? Precisa se reciclar. E assim a vida fica mais tranquila, fica mais leve. Os problemas, quando surgirem, a gente vai pensar duas vezes antes de tomar uma atitude que não deveria ser tomada, tomar decisões na hora certa, no momento certo. Entendeu, meus amigos? Assim, isso é muito importante, muito importante. Então, como eu disse aqui, eu estou aqui nesse ambiente bem tranquilo, estou aqui, né, vendo, tem as crianças, eu não tenho muitas crianças, né, porque hoje é dia de horário ainda escolar ainda, mas tinha aqui uns pais aqui com os filhos, tem um senhor arrumando, né, limpando, né, aqui o parque, né, tem balanços, tem escorrego, tem os passarinhos aqui cantando, né, tem ninhos, enfim, é um ambiente assim realmente maravilhoso, né, essas árvores também aqui centenárias, né, que a gente consegue contemplar isso, né? Gratidão, outra palavra importante. Olha que gratidão que nós devemos ter, né, ao nosso Criador, ao nosso Deus, a gente poder acordar, né, e ver uma paisagem dessa linda, de ter um ambiente desse tão tranquilo, de paz, né? Isso a gente consegue se reconectar com a gente, se reconectar com Deus também, né? E sem Ele nós não somos nada. Ele que nos dá o alimento, Ele que nos dá o sustento, Ele que nos dá qualidade de vida, Ele que nos dá estrutura para lidar com os nossos problemas, com as ansiedades da vida, não é verdade? Tudo isso aqui é criação dEle, tudo isso aqui é bênção de Deus, não é verdade? Olha que maravilha você poder vir aqui numa árvore, né, centenária, e em cima dela tem outras árvores, né, que se chama trepadeiras, né, que também vive dessa árvore. Ou seja, a gente vê que o poder de Deus. Então acordar de manhã e você já agradecer a Deus, né, por estar vivo, por poder contemplar um lugar desse, por poder estar respirando, por poder ter o seu alimento, ter aonde dormir, aonde deitar, né, ter qualidade de vida. Isso aí é maravilhoso. Não é verdade, meus amigos? Queria agradecer a vocês aqui, a todos pela presença. Hoje eu vou fazer uma live às 8h30, dando continuidade a esses assuntos relacionados à qualidade de vida, ter esse bate-papo, incentivar. A gente pode tirar dúvidas também ali na live de hoje à noite, 8h30. Vocês todos estão convidados. Se quiserem compartilhar com outras pessoas que estão precisando também de ter esse incentivo, né? Pode compartilhar. Aqueles que não me seguem podem seguir, por gentileza, que vai ajudar. Dar tap aí na telinha, aqueles que puderem curtir, né? Porque aí o conteúdo chega para outras pessoas também, para que as pessoas possam também receber esse conteúdo, né? Aqueles que puderem também ativar o Hortme também, para poder
esse conteúdo também ir para mais longe, para que as pessoas de fato entendam a importância de cuidar de si, de se priorizar. Como eu disse, a gente precisa se priorizar porque a gente não vai conseguir cuidar dos outros, de outras funções, quando a gente não estar muito bem cuidado. Como eu disse, acabei de sair agora do dentista, fui lá fazer um tratamento, né? A gente precisa ter esse cuidado com a gente, né? E sentei aqui, próximo da clínica, né? Nesse parque, onde eu sempre sento aqui, né? Com a minha filha, sento aqui com a família, para que a gente possa contemplar esse ambiente. A gente solta o nosso cachorro, ele corre, ele brinca, né? Você também ter um animalzinho de estimação é muito bom, é muito prazeroso, porque ele traz também paz pra gente, traz alegria. Eu quando chego em casa, né, ele já vem correndo, né, dando sinal e sabendo que eu já cheguei. Ele te dá aquela atenção, aquele carinho. Então tudo isso é importante, né? E tudo isso está em harmonia, em ter qualidade de vida. E a gente tira tempo também para cuidar da nossa família, da esposa, quem tem marido, também cuidar dos seus maridos, dos seus filhos, tirar esse tempinho, bate-papo. Às vezes a gente chega correndo do trabalho, mas 30 minutinhos, 10 minutinhos, e aí como é que foi seu dia? Meu filho, minha filha, marido, esposa, sentar na mesa, cuidar desse momento ali é crucial, porque aí você pode saber o que aconteceu no dia a dia do seu filho, na escola, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, e essa conexão ela fica mútua, né? Você também perceber quais são as fragilidades, quais são as carências do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, né? Você consegue entender essas carências, essas necessidades deles, e aí você consegue ajudar eles, né? E todos ficam unidos no mesmo ambiente, na mesma casa. Não é verdade? A família é isso, é se unir, é perceber, né, a importância de cuidar um do outro, de ver a necessidade de um do outro. Então eu quero agradecer a vocês por esse momento, por esse bate-papo. Mais tarde nós vamos se encontrar novamente às 20h30. Espero todos vocês lá, que vocês possam curtir, compartilhar, repassar, enviar para outras pessoas e ativar o RET também para me ajudar aí também na divulgação dessa live tão importante, que ela incentiva a todos nós a termos qualidade de vida. Desejo uma ótima tarde, um ótimo almoço para vocês e até mais tarde, às 8h30. E um abraço a todos. Ficam todos com Deus.